A Câmara de Ribeirão volta hoje o decreto legislativo para suspender um artigo do decreto municipal que determina a redução da frota de ônibus. A Prefeitura e a Transerp podem ser responsabilizadas pelos danos que as poucas linhas têm causado à população, como o risco de contaminação pelo coronavírus. O transporte público continua com aglomerações. A dona Fátima desabafa. Servidores de hora em hora, lotado. Está um descaso com a gente. Que a gente paga o ônibus e a gente não tem ônibus para andar. A dona Maria reclama. Falaram no começo que estava tendo álcool gel nos ônibus, não está tendo. Vi falar que cada viagem deles estava desinfetando os ônibus, não está acontecendo. A preocupação dos usuários é geral. E mesmo com tantos relatos, o transporte público de Ribeirão continua com a frota reduzida em tempos de se evitar aglomeração. Se não houver mudança, este consultor político fala em responsabilização dos gestores pelo dano causado à população. Quem deve ser responsabilizado é o prefeito municipal e não a prefeitura, porque é uma decisão que cabe ao prefeito e não ao órgão como a prefeitura. O que a gente acompanha no transporte público em Ribeirão Preto é vergonhoso. São ônibus superlotados, mesmo sem pandemia, onde tem um número de linhas que eles dizem ser o normal, o habitual. E essa diminuição aumenta ainda mais essa lotação dos ônibus e aumenta o contato. Isso aí nós estamos tratando de vidas, né? O chefe do executivo e o superintendente da Transerp podem responder até criminalmente. E a Justiça Civil, através do Ministério Público, as varas da Fazenda Pública, pode chamar a responsabilidade do senhor prefeito, do senhor superintendente da Transerp, por essa omissão legislativa que gravemente está a causar danos e a propagar o coronavírus, porque simplesmente o município de Ribeirão Preto, ao invés de editar uma norma, ele se cala. E se calando, o prefeito também responde. Caso a família de qualquer pessoa que venha a falecer faça uma boa prova em juízo a respeito da contaminação que cause o óbito daquele paciente. A questão é grave e é o momento da Câmara fazer o trabalho constitucional dela. Nesta terça-feira está previsto dos vereadores votarem um decreto legislativo para suspender os efeitos de um artigo do decreto municipal que autoriza a Transerp a readequar as linhas e horários de ônibus. E foi amparada nisso que ela atendeu a um pedido do consórcio pró-urbano e determinou a redução da frota. Está nas mãos dos vereadores essa decisão para garantir mais segurança aos usuários? Sim, está na mão dos senhores vereadores. E se eles quiserem, eles vão mais adiante. Convoca o prefeito e o superintendente da Transerp a prestar esclarecimentos porque eles não fizeram igual a Prefeitura de São Paulo, que colocou todos os usuários desde sexta-feira sentados, ônibus extras e ninguém mais em pé. Proibido pessoas em pé no transporte coletivo de São Paulo, segundo o decreto 59.263/2020 da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de Ribeirão Preto está indo totalmente na contramão e é o momento dos senhores vereadores, mais uma vez, mostrarem que são os legítimos representantes do povo ribeirão-pretano. Desde quando foi reduzido o número de coletivos nas ruas, no início da pandemia, tramita na Justiça uma ação do Ministério Público para a volta da frota completa. Houve uma decisão favorável, mas a Prefeitura entrou com recurso contra e conseguiu manter menos linhas. É unanimidade entre todos os especialistas de que é necessária a manutenção de um distanciamento social das pessoas que precisem estar nas ruas. E a Prefeitura, não sei se não está considerando isso ou se tem uma visão diferente daquela que nós temos, que essa aglomeração ela oferece um grande risco para os usuários do transporte coletivo. E fora isso, a Transerp é o órgão encarregado da fiscalização desse serviço, de forma que também a Transerp deve ter responsabilidade se de fato essas aglomerações estão ocorrendo conforme tem sido noticiado pela imprensa. Enquanto isso, o risco continua. Está tendo pouco ônibus e a hora que vem o ônibus ele lota e aí é o que a gente não quer, né? Que é aglomeração, e é isso que está acontecendo. A prefeitura não está fazendo pouco caso da população, na minha opinião, porque agora era a hora deles botarem mais ônibus e limitar a quantidade de passageiros para evitar o contato, e está acontecendo o contrário. Muito bagunçado. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
A Transerp disse que tem cumprido a determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo e a orientação dos governos estadual e municipal para que a população somente saia de casa em casos de extrema necessidade. Por outro lado, falou que se houver aumento no número de usuários em linhas pontuais, o consórcio Pró-Urbano será notificado para adequar a frota e evitar superlotação. Já o consórcio Pró-Urbano informou que aumentou o número de ônibus e o quadro de horários de acordo com as especificações do decreto municipal. Afirmou que cumpre o que é determinado pelo poder público e está operando com 63% da frota, quantidade muito além da necessidade atual. Ressaltou ainda que é transportado somente 35% dos passageiros. Finalizou dizendo que o poder público não pode imputar prejuízos a uma empresa particular, mesmo ela sendo concessionária de serviços públicos. E qualquer lei tem que obrigatoriamente indicar fonte de custeio. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene. Bom, se a frota de ônibus continuar reduzida em Ribeirão Preto e contribuir para o risco de contaminação dos usuários, vemos aí Isaac Barreto, uma grande responsabilidade do chefe do executivo e também do superintendente da Transerp. Boa tarde para você. Boa tarde, Ximene, Rafael e a todos que nos assistem. Com certeza, não só do chefe do executivo, também da Transerp e como dos vereadores, que não foram responsáveis em cobrar da prefeitura explicações devidas para essa redução. Uma contaminação em massa pelas aglomerações dentro dos coletivos pode resultar, inclusive, em responsabilidade criminal dos gestores? Pode sim, né? O artigo 196 da Constituição Brasileira, ela diz que é responsabilidade do poder público em reduzir os riscos com relação à sua gestão. Você aglomerar as pessoas nos ônibus, né, reduzindo a frota, implica sim, pode implicar numa questão criminal. Agora, o consórcio Pró-Urbano também carrega parte da responsabilidade por oferecer um serviço incompleto? Carrega, ele tem como responsabilidade prestar um serviço para a prefeitura e no momento em que ele exige e reduz a frota, a gente fica evidenciado que o consórcio também participou corresponsavelmente por esse tipo de atitude que é desfavorável à saúde de Ribeirão Preto. Hoje a Câmara vota a suspensão de um artigo do decreto municipal que autoriza a Transerp reduzir as linhas e horários de ônibus. O que se espera dessa votação? Bom, a gente espera que a Câmara dos Vereadores determine a volta imediata dos ônibus na cidade, para que não contribua com a propagação do vírus e que os vereadores cobrem do Poder Executivo e da Transerp essa resolução o mais rápido possível. Se for necessário, inclusive, convocando esse pessoal para fazer uma apresentação na Câmara e explicar os reais motivos por que ainda não foi a volta dos ônibus não foi colocada em prática ainda. Agora, mais ainda, é hora dos vereadores ficarem do lado da população, da saúde pública e combater o autoritarismo do Executivo? Sem dúvida nenhuma. Está na hora dos vereadores começarem a cobrar de forma mais eficiente o poder público de Ribeirão Preto, porque, no final das contas, toda a parte privada está fazendo o seu papel, com distanciamento social, utilizando álcool em gel, fazendo higienização, não permitindo que as pessoas se aglomerem nos estabelecimentos privados, quando o poder público não dá o exemplo, trazendo a mobilização dos ônibus para a cidade, né? Trazendo, quer dizer, mais conforto e mais segurança para os usuários. Então está na hora dos vereadores sim cobrarem de forma mais efetiva a Prefeitura, a Transerp e o próprio consórcio Pró-Urbano. Tramita também na Justiça uma ação do Ministério Público para voltar a frota completa nas ruas. A Prefeitura recorreu da última decisão que foi favorável à população. É a administração municipal na contramão da saúde pública? Completamente, quer dizer, é a mesma coisa que a senhora dona de casa contratar um advogado para te defender e chega lá na frente o advogado vai defender a outra parte, quer dizer, não faz sentido a Prefeitura de Ribeirão Preto entrar com uma ação junto ao Ministério Público, né, um pedido de liminar no mandato de segurança para que não cumpra aquilo que a própria Justiça determinou e que é favorável à população. É uma coisa inconcebível isso no Brasil. Também não faz sentido a Prefeitura cobrar dos empresários para evitar aglomeração aí nos centros comerciais e deixar
deixar os ônibus desse jeito que estão, aglomerando pessoas. Exato, quer dizer, o poder público não dá o exemplo, né? A gente vê que toda a parte privada da cidade está fazendo sua parte. Quando o poder público deveria, como exemplo, transformar e dar o maior exemplo em termos de higienização dos ônibus, porque a gente também vê que não há higienização dos ônibus, esse distanciamento social não existe com os ônibus, e aí a prefeitura não dá o próprio exemplo, quer dizer, como é que ela pode cobrar o cidadão privado não dando exemplo dentro de casa? A população já mostrou que tem força, né, para cobrar muita coisa. É hora também de agir nesse momento. Sem dúvida nenhuma. Nós temos que pressionar os vereadores, mandar WhatsApp, mandar e-mail, ligar nos gabinetes, no caso, alguns estão trabalhando nos gabinetes, e fazer com que essas pessoas entendam que todos estão a serviço da população e não a deles mesmos. Muito obrigada, Isaac, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Rafael? Vamos ver como será o posicionamento da Câmara de Ribeirão Preto hoje. Até já, Ximene.